A maioria dos fazendeiros passa o dia cuidando de suas terras e colheitas, dando pouca atenção às suas batatas e cenouras. Acontece que a Terra contém algumas descobertas extraordinárias que pegam os agricultores completamente de surpresa e às vezes podem torná-los incrivelmente ricos. É o caso do agricultor James Bristol, do município de Lima, em Michigan. Um dia em outubro de 2015, colocando mantas de drenagem no solo com seu vizinho Trent Satterthwaite, em um de seus novos campos de milho que ele tinha comprado alguns meses antes, James desenterrou o que parecia ser um pedaço de pau coberto de lama. O que ele encontrou, na verdade, era algo muito mais precioso e antigo do que ele jamais poderia imaginar. A descoberta revelou algo incrível sobre os ancestrais, com uma tecnologia primitiva que desafia o que os cientistas pensavam que sabiam sobre a história da humanidade. Chega mais e vem ver essa história fascinante. Enquanto James continuava cavando em torno desse objeto misterioso no solo, ele aos poucos foi percebendo que não era só um pedaço de pau, parecido com algo que ele nunca tinha visto antes. À medida que cavava mais um pouco, ficou claro que o que ele encontrou eram ossos, mas não ossos de um animal comum. Eram ossos com formas incomuns e muito grandes. Sabendo que ele tinha descoberto algo especial, James contatou Daniel Fisher, diretor do Museu de Paleontologia da Universidade de Michigan. Como estava na cidade, ele foi na hora inspecionar os ossos pessoalmente. Daniel presumiu que o que James havia encontrado era parte de uma pelvis de uma criatura pré-histórica. Temendo que a descoberta pudesse adiar o seu projeto de drenagem por meses e meses, James deu a Daniel um único dia para realizar o seu trabalho de escavação dos ossos. No dia seguinte, o trabalho começou, e centenas de pessoas visitaram o local, sabendo que era uma oportunidade única para eles verem ossos pré-históricos sendo desenterrados. No início, James e sua família ficaram de saco cheio, tendo que acomodar até 30 carros na garagem da família, de uma só vez. Mas eles sabiam que era por uma boa causa. No final, os pesquisadores cavaram 3 metros de profundidade e recuperaram cerca de 275 fósseis. Eles ficaram muito impressionados com a qualidade, abundância e formato de todos eles. Também encontraram 3 grandes rochas fora do lugar, cruciais para sua descoberta posterior. 3 large boulders next to one another in one place just offset from the skull. And we've seen those before. Olhando para aquelas 2 enormes presas, eles tinham certeza de que haviam achado um dos mamutes mais completos já descobertos. Só que ainda não podiam ter certeza. Também poderia ter sido um mastodon, que é semelhante, mas conhecido por ter presas mais retas, ombros mais baixos e cabeças mais planas. São uma espécie diferente da família Proboscidean, mas cerca de 10 vezes mais comum. 300 mastodontes e 30 mamutes foram descobertos em Michigan, embora esse seja um dos mais completos que já encontraram, com cerca de 40% de todo o esqueleto. Nem preciso dizer que eles são altamente valorizados. O esqueleto mais intacto de mamute lanoso já encontrado foi vendido em 2017 por um preço absurdo, de cerca de uns $645 mil. Isso significa que a descoberta poderia ter rendido à família Bristol uma bela fortuna financeira, já que ela era sua. E eu disse poderia, porque, no final, eles optaram por doar para a universidade para fins de pesquisa e exibição. James afirmou que a ossada pertence a todos, o que é uma coisa incrivelmente altruísta de se dizer e se fazer. Eu teria dito que é meu, agora me dá logo minhas centenas de milhares de dólares. Mas cada um é cada um, né? Na verdade, muitas pessoas acabam guardando os restos mortais e vendendo por milhões de dólares. Mas depois falamos disso. O que você faria numa situação dessas? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir. Não, pera. Isso é só o início da história. Durante as escavações, os paleontólogos ficaram confusos quanto ao motivo de não conseguirem encontrar os membros e patas do animal. Eles encontraram seu crânio, mandíbula, presa, muitas de suas vértebras, bem como suas costelas, pelvis, omoplata e rótula. Mas eles não conseguiram encontrar os seus membros ou patas. Para ajudá-los a descobrir o mistério desse mamute perdido, a equipe se certificou de documentar os sedimentos, esporos e pólens encontrados no local. As amostras tiradas em intervalos de 5 centímetros de uma parede da cova de escavação ajudaram a confirmar quando o mamute morreu, e o pólen para ajudar a identificar as plantas próximas e seu período de polinização preciso, ajudando a reconstruir o ambiente em que o mamute vivia. No final, toda essa pesquisa revelou algumas descobertas incríveis. Era realmente um mamute, como suspeitavam. Foi descoberto que era um grande mamute jeffersoniano macho, um híbrido entre um mamute lanoso e um mamute colombiano. O animal morreu com cerca de 45 anos e estima-se que viveu entre 11.700 e 15.000 anos atrás. A análise do sedimento sugeriu que foi depositado dentro de um lago, massacrado e propositalmente colocado lá por seres humanos.
Essa é uma revelação e tanto, visto que anteriormente a evidência mais antiga de seres humanos nesse estado datava de cerca de 13 mil anos atrás, quando se pensava que o povo da cultura Clovis estava na área caçando com lanças. E não é só isso. O crânio do mamute foi cortado de uma forma que só um açougueiro inteligente faria. Alguém havia acessado a polpa das presas do animal, quebrando a parte de trás do crânio. As marcas no crânio sugeriram que ferramentas foram usadas para fazer isso, já que o osso ao redor havia sido quebrado claramente com a ajuda de alguma coisa. Talvez os membros do animal já tenham sido devorados, e os humanos antigos trouxeram o resto do mamute para armazenamento em um lago com a intenção de voltar mais tarde para recuperá-lo quando precisassem da carne. Mas por que eles jogariam o corpo em uma lagoa? Certamente iria apodrecer, não? Bom, não exatamente. O que você não está lembrando é que 15 mil anos atrás, a área seria uma vasta extensão de tundra. Afinal, esse foi um período de 3 mil anos antes do fim da Era do Gelo. Acredita-se que as grandes rochas encontradas ao lado do mamute tenham ancorado a carcaça em um lago frio. Ou como sugere Daniel, as pilhas de areia e cascalho encontradas em torno dos restos mortais podem sugerir que os intestinos do mamute foram carregados para se certificar de que estavam firmemente presos ao fundo da lagoa. O lago garantiu que outros animais teriam dificuldades em limpar o material, e as bactérias no lago protegem os restos mortais de outras bactérias nocivas. Fisher estava tão confiante em sua hipótese que na verdade colocou sua própria saúde em risco, comendo periodicamente carne de cavalo que tinha sido abatida e afundada em um lago raso, provando a cada 2 semanas a carne mantida na água fria por 6 meses, e provando que os seres humanos do Pleistoceno podiam usar corpos d'água como geladeiras gigantescas. Quando você pensa sobre isso, é incrível o que podemos aprender com um monte de terra e ossos. Mas James, que agora mudou o nome de sua fazenda para Mammoth Acres, não é o único fazendeiro que encontrou coisas incríveis em suas plantações. A seguir, estão mais 2 histórias incríveis de agricultores que tiveram achados de muita sorte em suas lavouras. Primeiro, um fazendeiro que conseguiu lucrar com o que encontraram, apesar de não ter tido nenhum trabalho. Morris Williams, dono de uma fazenda de gado, foi abordado pelo paleontólogo Pete Larson, que lhe ofereceu $5.000 para dar uma olhada em sua propriedade por alguns anos, e se encontrasse algo, Williams iria receber 10% de qualquer lucro. Vendo isso como dinheiro extra entrando sem precisar fazer nada, Williams concordou. Cerca de 1 ano depois, Pete e sua equipe tiveram um pneu furado, o que geralmente é uma má notícia, mas nesse caso foi muita sorte. Quando o grupo foi à cidade para consertar a caminhonete, Sue Hendrickson, cientista participante da pesquisa, decidiu dar uma volta nos penhascos próximos que o grupo não havia verificado. Lá, ela encontrou ossos na lateral do penhasco. Acabou que era o T-Rex mais completo já encontrado, com cerca de 90% dos seus ossos originais ainda intactos. O esqueleto continha detalhes surpreendentes que foram preservados, como costelas quebradas que se curaram e buracos em sua mandíbula que Pete acha que são marcas de dente de outro T-Rex. Após 3 semanas de escavação, limpeza e preparação, Pete e sua equipe descobriram um Tiranossauro Rex impecável, de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. E eles deram o nome de Sue, em homenagem à mulher que o descobriu, e planejava usá-lo para iniciar um museu onde as pessoas pudessem ver o T-Rex e aprender sobre o passado. Mas é aí que as boas notícias terminam. Infelizmente, a casa de Pete foi invadida pelo FBI, que levou o dinossauro para longe. O fazendeiro alegou que permitiu que Pete desenterrasse os ossos, mas não os vendeu para ele, o que levou a uma intensa batalha pela custódia para descobrir quem realmente era o dono daquilo. Apesar de todo o seu trabalho, Pete perdeu, e o fazendeiro decidiu colocar a ossada em leilão para quem quisesse, de museus a cassinos, e até mesmo indivíduos que o quisessem como um enfeite em sua sala de estar. Então, finalmente, a Sotheby's vendeu os fósseis por $8,3 milhões para o Field Museum of Natural History em Chicago, Illinois, para que todos pudessem vê-los. Sem surpresa, isso acabou levando ao maior entusiasmo pela prospecção de ossos de dinossauro na Dakota do Sul, Wyoming e Montana, os únicos lugares onde os ossos de T-Rex já foram encontrados. Na verdade, existem apenas 50 espécimes de T-Rex, e 10 deles foram encontrados por Pete. Esses são os ossos mais valiosos que podem ser encontrados, e passaram de artefato científico a um fenômeno comercial. Embora os escavadores mais comerciais percam muitas informações valiosas ao fazer um trabalho equivocado, ainda assim muita gente está trabalhando nisso. Antes da comercialização dos ossos de dinossauro, apenas um espécime era encontrado a cada 10 anos, mas agora estamos encontrando um a cada 6 meses. Não só isso, mas esses restos vão se esfarelar à medida que chegarem à superfície, então escavá-los dessa maneira pode ser a melhor forma de se fazer isso.
ainda que possa nos impedir de aprender sobre eles no futuro. Imagine se alguém encontrar um desses com um chifre de unicórnio e vender ele para algum bilionário que vai usar o chifre como cabide. E você, acha que é certo que esses artefatos preciosos possam ser colocados à venda? Ou você acha que eles deveriam ser entregues diretamente a museus e universidades para pesquisa? Mais uma vez, conta sua opinião pra gente nos comentários. Agora, o último fazendeiro incrivelmente sortudo que devo mencionar é José Antônio Nievas, que possui uma fazenda a 40 quilômetros ao sul de Buenos Aires, em Carlos Spegazzini. No Natal de 2015, ele encontrou algo muito melhor do que um presente debaixo da árvore, enquanto passeava em sua propriedade. O objeto estranhamente esférico foi encontrado dentro de uma margem de rio, profundamente entrincheirado na lama. Você consegue dizer o que é isso só olhando? A esposa de José, Reina Coronel, disse que no início, seu marido acreditava que a casca negra escamosa era um ovo de dinossauro. José, na hora, começou a escavar a estranha descoberta, usando as próprias mãos para revelar o que estava escondido. Mas quando a polícia apareceu pela primeira vez, eles ficaram tão perplexos quanto José. Eles sabiam que era alguma coisa fora do comum, então trouxeram os paleontólogos. Acontece que o fóssil, na verdade, era o exoesqueleto de um antigo Glyptodon, parente pré-histórico dos tatus. Isso foi confirmado pelo paleontólogo Alejandro Kramars, do Museu de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia. A espécie dominou a América do Sul e Central até alguns milhares de anos atrás. Seus cascos existiam principalmente para proteção. Suas caudas eram usadas em lutas contra predadores, bem como competições entre eles, usando seus chifres. Acredita-se que eles tenham coexistido com os primeiros humanos por vários milhares de anos. Também se acredita que as mudanças climáticas e a ascensão dos humanos, que provavelmente os caçavam para obter suas conchas, contribuíram para sua extinção. Se você quiser obter um casco de Glyptodonte, poderá encontrá-los à venda online por cerca de uns $30 mil. Como os outros fazendeiros nesse vídeo, José realmente tirou a sorte grande. Depois de aprender tudo isso, acho que eu preciso comprar algumas terras baratas em algum lugar para desenterrar tudo e descobrir os segredos. E você? O que faria se encontrasse um fóssil pré-histórico bem raro? Você iria doar ou vender para quem desse o lance mais alto para passar mais tempo sentado na praia bebendo um drink de pernas pro ar? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!